Aleluia. Agora eu vou passar a oportunidade para a missionária do Senhor. Ela está tirando a fé. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus Santo de poder. Igreja, novamente, com a graça e a paz Aleluia. de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu peço aos irmãos, né, que se colocam de pé. Glória a Deus. A gente está fazendo uma oração e agradecimento ao Senhor, né? Glória a Deus. Aleluia. Santo maravilhoso. Deus Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos, Pai querido, aqui completamente agradecidos ao Senhor, mais uma vez, Pai querido, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, pedir o Senhor continue derramando bênçãos, Pai querido, sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai querido, derrama também, Pai querido, as bênçãos espirituais. Em nome de Jesus, coloca fome e sede em nossos corações, Pai querido, fazer a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, reconhecemos que o Senhor é o provedor de tudo. Em nome de Jesus, Pai querido, abra, Pai querido, portas, Pai querido, de emprego para aquelas pessoas, Pai querido, da qual estão precisando. Em nome de Jesus, nos usa, Pai querido, como um canal de bênção, para que, Pai querido, nós possamos abençoar, Pai querido, outras pessoas. Em nome de Jesus, Pai querido, Santo maravilhoso, que o Senhor vai trabalhando, Pai querido, em todas as áreas das nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoa também, Pai querido, na vida financeira. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, continua abençoando a obra do Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor. Nós dizemos amém. Glória a Deus. Deus Santo. Glória a Deus. Vou estar cantando aqui. Em nome de Jesus. Não importa a igreja que tu és, e aos pés do trabalho tu estás, e o teu coração é igual ao meu, para a mão, para a mão, para a mão, meu irmão será, para a mão, para a mão, para a mão, meu irmão será. Não importa a igreja que tu és, e aos pés do Calvário tu estás, e o teu coração é igual ao meu, para a mão, meu irmão será. Para a mão, para a mão, para a mão, meu irmão será. Para a mão, para a mão, para a mão, meu irmão será. Glória a Deus, Senhor Deus. As palavras que louvam o Senhor, glória a Deus. Amém. Disponibilidade, meu Deus. Glória Glória a Deus, aleluia. Agora eu passo a oportunidade para o nosso pastor Márcio, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo maravilhoso. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. É muito bom e muito importante nós podermos estar aproveitando as oportunidades que Deus nos dá, irmão, a cada dia, né? Glória. Glória a Deus. É verdade que os afazeres é muito, né? Mil dias, cada dia está passando mais rápido, né? Outro dia mesmo nós começou o ano, agora nós já estamos, né? Julho, né? Nós já estamos em julho, né? Então, Deus passando Santo. rápido as coisas, né? E no mundo está uma correria, mas nós devemos tirar tempo para nós com Deus, para nós Glória a Deus. conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Muitas pessoas não têm aproveitado esse tempo. Alguns vivem 80, 90, Deus 100, poderoso. Aleluia. né? E não aproveitam para conhecer a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Nessa terra eu falo com muita propriedade que aqui na terra tem muitas coisas boas, tem muitas coisas valiosas que foram criadas por Deus. Mas a coisa de mais valor que tem aqui na terra é essa palavra. Aleluia. Essa palavra, e essa palavra abre portas para muitas coisas. A palavra de Deus é o começo da sabedoria de Deus. É verdade que tem duas sabedorias aqui na terra.
tem a sabedoria do homem, né? Que o homem vai adquirindo com o passar dos tempos, né? Com os dias, né? Com a vida, a gente adquire muita sabedoria, a gente vai aprendendo muitas coisas. Mas tem uma sabedoria de Deus que a gente só consegue ter ela quando a gente tem um tempo com Deus. Tem uma sabedoria de Deus, a gente precisa de tirar um tempo da nossa vida para que nós podemos ter um relacionamento com Deus, para Ele nos ensinar alguma coisa. E é fácil nós entender isso, porque o homem que quer ser um bom lavrador, ele tem que ter trabalhado, ele tem que ter tido com um bom lavrador. Isso a gente adquire com os pais, já passando de geração por geração. O homem que quer ser um médico, ele tem que fazer medicina com um médico que já está, né, preparado para aquilo. Né? Um jogador que quer ser um bom jogador tem que treinar com um bom jogador para ir aprendendo as coisas. Né? Por isso que as mães ensinam as filhas a ser boa dona de casa. As mães que são boas donas de casa. Né? Quem é bom dona de casa aí? Ensina as filhas a cozinhar, a limpar a casa, a lavar o banheiro direitinho, porque nós não nascemos sabendo fazer nada. Então a gente vai aprendendo. Até andar, os pais têm que ensinar os filhos a andar, a comer, né? Os primeiros passos, a ler, essas coisas todas. Então tem dois tipos de sabedoria. A sabedoria humana nós aprendemos com o humano. Mas a sabedoria de Deus, com quem nós não aprendemos? É com o próprio Deus. Deus deixou para nós a palavra. Deus deixou para nós a palavra para que nós podemos aprender. Aprender e ter essa sabedoria. Ter essa sabedoria das coisas de Deus. Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2, aonde que fala dessa sabedoria que nós precisamos adquirir. Glória a Deus. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 em diante. 2:10. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 em diante. Que aqui fala das duas sabedorias. E todas as duas sabedorias é importante, né? Então, tudo que tem aqui na terra é importante nós poder praticar. Amém? Todos se encontrou? Encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. De madrugada estava orando, senti que alguém me tocou. De madrugada estava orando, senti que alguém me tocou. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Desce tudo, desce poder. Desce ela vai receber. Desce tudo, desce poder. Desce já vai receber. Eu vi uma espada de fogo. Eu vi uma espada de fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo. Eu vi uma espada de fogo. Eu vi uma espada de fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, era fogo na cabeça, era fogo. Era fogo na mão, era fogo no pé, era fogo na cabeça, era fogo. Glória a Deus, né? Se a gente vê um anjo, a gente vai ficar meio assustado, vai? Aleluia. No mínimo um temor a gente vai ter. Já pensou você ver um anjo que era fogo no pé, fogo na mão, fogo na cabeça, era fogo puro, né? E alguns homens de Deus, né, viram o anjo. Algumas pessoas ainda viram. É possível nós poder ver um anjo, né? Moisés viu o anjo de Deus no monte e a sarça, o mato que o fogo estava no mato, mas o mato não era consumido. E Moisés ele ficou admirado com aquilo e ele queria chegar perto. Mas houve uma voz lá, né?
Houve uma voz lá Aleluia. da sarça que não se consumia. Tire a sandália, porque o lugar que você pisa é santo. Glória a Deus. Né? Moisés então viu um anjo. Muitas outras pessoas na Bíblia viram o anjo. A minha esposa é doida para ver um anjo. Né? Até hoje ela não viu, não. Mas ela ora a Deus para não deixar ela ver um anjo. Né? Aleluia. O Satanás também, a gente pode ver. Quem já viu o Satanás aí? Ninguém viu, não? Eu já vi. Eu já vi 2, 3 vezes. Eu já vi uma na casa dela, quando ela morava no Progresso. Um homem estava assim me olhando, assim, encostando na parede desse jeito, assim. Aí encostado na parede assim, ó, com um chapéuzão na cabeça, assim, desse jeito. Na hora que eu acordei, eu estava sonhando com ele, hein? Eu estava sonhando com ele. Na hora que eu acordei, eu vi aquele bitelo lá, olhando pra mim, com o chapéu puxado assim, e ele só fez só assim pra mim, ó. E foi assim pulando a parede e sumiu pra lá. Eu vi uma mulher dentro do meu quarto uma vez. Ela passou assim, na beirada da minha cama, e passou assim pra lá. Eu também vi um espírito mirim, desse tamanhozinho assim, dentro do meu quarto. Então é possível a gente ver. Agora o anjo do Senhor, eu até hoje eu não vi não. Às vezes Deus me dá discernimento onde que ele está. Eu sei onde que ele está, Deus me dá discernimento na direção aonde que ele está. Mas ver até hoje eu não vi não, né? Mas vamos fazer a leitura então da palavra de Deus, em nome de Jesus. É 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. 2 e 10. Encontrou? Glória a Deus. Amém. Então vamos cantar mais um hino até o sol. Você que está distante, longe do Senhor, por uma pequena causa você desviou. Volta para a igreja onde aceitou, e nunca se esqueça o primeiro amor. Volta filho meu, agora. Volta filho meu, agora. O sangue por ti desceu, não quero te ver do lado de fora. O sangue por ti desceu, não quero te ver do lado de fora. Você que já orou e já profetizou, em línguas estranhas muitas vezes falou. Volta para a igreja onde aceitou, e nunca se esqueça o primeiro amor. Volta filho meu, agora. Volta filho meu, agora. O sangue por ti desceu, não quero te ver do lado de fora. Meu sangue por ti desceu, não quero te ver do lado de fora. Vamos conversar. Glória a Deus. Aleluia. Santo maior. Glória a Deus. Aleluia. Menino na bênção. É só não deixar ele conversando, só mandar ele preparar. Glória a Deus. Então vamos lá, irmão. Vamos lá. Glória a Deus. Se nem está alegre, daqui a pouco fica pior. Glória a Deus, né? Capítulo 2, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura então da palavra de Deus assim. Mas Deus não nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque a qual dos homens sabe coisas dos homens? Quantos homens sabem coisas dos homens? Sendo o Espírito dos homens que nele habita. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Porque podemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas as quais o Espírito Santo ensina, comparando as coisas
espirituais com espirituais. Ora, os homens naturais não compreendem as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Mas o que o Espírito discerne, mas o que é Espírito discerne bem tudo. E ela ninguém se discerne. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruir. Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Amém? Então aqui, irmãos, o que o apóstolo está falando? Ele está falando que eles não receberam o Espírito desse mundo. Eles receberam o Espírito de Deus. Quando eles falaram, quando eles pregam a palavra, não é com sabedoria da terra que ele está ensinando. E ele disse que as coisas espirituais só podem ser discernidas no Espírito. E quem não tem o Espírito de Deus não pode entender as coisas espirituais. Mas todo homem nasce sem o Espírito de Deus. Ninguém nasce um espiritual. Nós nascemos na natureza humana, de um pai e de uma mãe. Nós nascemos com a natureza humana. Mas no caminhar da nossa vida, nós precisamos de buscar um nascimento novo. Aleluia. O nascimento do Espírito. Nós precisamos de buscar um nascimento do Espírito, para que nós podemos ter sabedoria das coisas espirituais. Muitas coisas que acontecem no mundo, que são espirituais, as pessoas falam que é loucura. Certo dia nós fomos orar na casa do homem, com a jovem, e a jovem estava sofrendo ataques espirituais. Estava sofrendo ataques espirituais. E nós oramos e aconteceu umas coisas, né, que eu fui explicando, no decorrer que foi acontecendo, eu fui explicando o que era aquilo. Mas os pais levaram a jovem no psicólogo. E chegou lá, ela falou, o psicólogo falou, fala com ela que você tem que tirar isso da sua cabeça. E isso é porque você está com isso na sua cabeça. Você está com isso na cabeça, você tem que tirar isso da sua cabeça. Mas não é nada que está na cabeça da pessoa. É a pessoa que está sofrendo aquilo. A pessoa que está vivendo um mundo espiritual. Porque o mundo espiritual está aqui na terra. Antes, no começo, eu falei que é possível a gente ver anjos. É possível a gente ver demônios. Porque são dois seres da natureza espiritual. Mas quem não tem o Espírito Santo, acha que é coisa da cabeça. Aí o que faz? Aí a pessoa vai no médico, né? A pessoa vai procurar um psiquiatra ou um psicólogo, vai chuchar remédio para a pessoa. A situação já estava ruim, ainda vai piorar. Porque tem dois tipos de enfermidade aqui na terra. Tem enfermidade da carne, porque nós temos uma carne. Vamos supor, se eu cortar se dá um corte na minha perna, eu tenho que ir no médico, para fazer ponto, para limpar aqui, fazer ponto. O médico passar um remédio de dor para mim, né? Para que aquilo fazer um repouso, se for necessário, seguir a ordem que ele for dar lá, para mim ficar curado, porque é na carne. Tem pessoa que tem problema de coração, tem pessoa que tem problema no rim, isso tudo faz parte da nossa natureza humana. Mas tem parte, porque nós temos uma parte espiritual. Nós temos uma parte espiritual. Então, quando a gente sofre ataque espiritual, se a gente for no médico, não vai resolver nada. E as pessoas falam que a gente está ficando doido. Está ficando doido, Ricardo, está ficando doido. Aquela mulher está doida de falar isso. Se a gente tiver contar um sonho, ou uma visão que a gente tem espiritual para algumas pessoas, eles falam que a gente está ficando doido. Eles são natural. Eles não têm o Espírito de Deus. Eles não compreendem o mundo espiritual. E às vezes não é porque a pessoa é ruim, não. É porque é falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, irmãos, tem dois seres aqui na terra. Deus Santo. Aqui na terra tem o lado o bem e o mal. Espiritual. Tem Jesus e os seus anjos. Tem Satanás e os seus anjos aqui na terra. Mas as pessoas não acreditam nisso. Mas o mundo espiritual está aí. É pessoas passando mal, pessoas
tendo ataques espirituais, pessoas manifestando. Quem já viu pessoas manifestadas? Quem já ouviu falar que tem pessoas manifestadas? Quem já viu uma obra de macumbaria, uma obra de bruxaria, encruzilhada em algum lugar? Isso tudo é o mundo espiritual. Porque aquele que está ali, aquela vela, aquela galinha, aquela farofa, aquela cachaça que está ali, é coisa natural, a coisa feita pelo homem. Mas e as palavras que é lançado no mundo espiritual, que tem uma entidade? Quando nós oramos aqui na igreja, quando nós oramos, ô Pai, abençoa, ô Pai, nós estamos orando, nós humanos, nós estamos falando palavra humana, mas nós estamos relacionando com um ser que é espiritual, que Deus é espírito. Então tem os dois. Então aqui, quer ver? Vamos pegar aqui. No 11 diz assim, porque quanto dos homens, sabe as coisas dos homens. Então ele está falando, os homens sabem as coisas dos homens. O homem natural entende as coisas do homem natural. Aprende a ser médico, aprende a ser pedreiro, aprende a ser enfermeiro, tudo com homem, tudo natureza humana. Aprende a cuidar do gado, aprende a lavar a lavoura, né? E tem que ter sabedoria também para cuidar, né? Tem que ter sabedoria. Então, com quem que a gente aprende? É com o homem. Um homem vai ensinando o outro e vai crescendo a obra, né? Apesar que até de ficar difícil de arrumar a mão de obra, tá? Porque o homem não está querendo mais, né? O homem não está querendo aprender. Isso, a mão de obra rural, a mão de obra ia passando de pai para filho. Aí os filhos vêm para a rua, né? Vêm para a rua, aí fica difícil achar mão de obra. Então aqui está falando, mas o homem, porque qual dos homens, quantos homens sabe as coisas dos homens, senão o espírito dos homens? Então nós temos um espírito. Nós temos um espírito, o homem tem um espírito nele, que esse espírito tem sabedoria. E tem sabedoria das coisas da terra. Das coisas aqui da terra. Um homem ensina o outro por meio da palavra, ensina o outro a trabalhar, ensina o outro a falar, igual as crianças nascem, tem que ensinar a falar, tem que ensinar a tomar banho. Isso é o espírito que Deus colocou em nós, o espírito do homem, que nós se tornou alma vivente. Deus soprou o espírito e o homem se tornou alma vivente. Então nós temos um espírito que nos dá sabedoria para nós fazer as coisas aqui natural, as coisas da terra. Mas quer ver o 12 diz assim, mas nós não recebemos um espírito do mundo, ou seja, mas o espírito que provém de Deus, para que podemos conhecer o que é nos dado gratuitamente. Então o que o apóstolo está falando aqui? Mas nós não recebemos de Deus um espírito do mundo. Nós não recebemos um espírito do homem natural. Nós recebemos um espírito de Deus. Para quê? Para que nós podemos entender, compreender o que recebemos, um presente gratuitamente de Deus. Glória a Deus. Né? Então ele está falando aqui que nós não somos só naturais. Nós temos um espírito do homem, mas nós recebemos de Deus um espírito de Deus, que nos dá o direito, que nos dá a condição de nós compreender que nós recebemos um presente que nós não merecíamos, um presente gratuito que nós não pagamos nada, um presente que nós não compramos com nada, um presente que o dinheiro não resolve, o poder aquisitivo não resolve, a fama, o nome da pessoa não resolve. Resolve o presente que nós recebemos gratuito, um presente. Ninguém compra um presente, ninguém paga por presente. Paga? Ninguém paga. Se eu vou te dar um presente à minha esposa, ela tem que me pagar. Já pensou? O Paulo dá um buquê de flor para Cida, já deu já? Um buquê de flor para você? Aí fala, não, você vai ter que me pagar, porque custou R$100 esse buquê, eu quero receber ele. Então não é presente, né? Então o que acontece? Nós recebemos um presente que nós nem merecíamos, mas é Deus que quer nos dar. Né? Então Deus quer nos dar um presente para que nós podemos entender como Ele é. Nós podemos entender o amor dele. Nós podemos entender por que Ele enviou Jesus para a cruz. Nós podemos entender o que Ele quer que nós façamos. Então Ele nos dá um presente que nós nem merecíamos. O 13 diz assim, as quais também falamos, não com palavras de sabedorias humanas, mas com as que o Espírito Santo ensina,
comparando-as com o Espírito. Com o Espírito. Então, o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando as quais nós falamos, o Espírito que nós recebemos, nós falamos com a palavra, nós falamos a palavra de sabedoria. Porque nós recebemos o Espírito de Deus, para que nós pudéssemos falar com vocês das coisas espirituais, para quem são espirituais. Glória a Deus. Então aqui ele disse, falamos não com palavras de sabedoria humana. Nós deixamos de lado a nossa sabedoria humana. E agora nós estamos falando com vocês com sabedoria que o Espírito Santo dá. Né? Nós estamos falando a vocês com palavras espirituais. Ensina. Com palavras que o Espírito ensina. Comparando-as com espirituais. Com espirituais. O que quer dizer aqui? Nós falamos com palavras espirituais para quem são espirituais. Mas tem um problema, pastor. Todo homem nasce natural. Como é que o homem nasceu natural? Nasceu da mãe e do pai, nasceu da carne, nasceu nesse mundo que está corrompido e vai se tornar um homem espiritual. Igual muitos têm se tornado espiritual, que entende as coisas do Espírito, que recebe armas espirituais, que recebe dons espirituais, que recebe frutos espirituais, que recebe coisas espirituais de Deus. Por quê? Como é que é isso? Quem sabe? Quem sabe como é que é isso? Deus. Nós somos naturais, nós somos da carne. Como é que nós podemos receber coisas espirituais? Depois eu vou explicar. O 14 diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Então Paulo falou assim, os homens naturais não entendem as coisas do Espírito e não podem entender, porque elas se discernem só em coisas espirituais. A gente pode entender só quem tem o Espírito de Deus. Só quem tem o Espírito de Deus que pode entender as coisas espirituais. Como é que um homem natural vai entender as coisas espirituais? E vocês sabem que Adão, o primeiro homem que foi criado, a Bíblia diz que Adão, o primeiro homem que foi criado, era carne, era natural. Mas o segundo homem é espírito e vida. O segundo Adão que foi criado é Jesus. O espírito é vida. E por que o Satanás conseguiu enganar Adão? Porque Adão era terreno, Adão era carne, Adão não tinha o Espírito de Deus. Adão conversava com Deus, mas ele não tinha o Espírito de Deus. E Jesus, quando o Satanás colocou Jesus à prova no deserto, o Satanás pensou, agora vai ser uma coisa que eu fiz com o primeiro, vou fazer com Adão. Vou fazer com Jesus. Mesma coisa que eu fiz com Adão, enganei Adão, vou enganar Jesus. Mas Jesus falou para ele, vai embora, Satanás. Porque Jesus, ele conhecia a palavra de Deus. Ele não conhecia de ouvir, não. Ele conhecia, ele é a palavra de Deus. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, irmão, a nossa mente, nós começamos a pensar como Deus. Nós começamos a pensar como Deus pensa. Nós começamos a ver as coisas como Deus vê. Nós começamos a ver o outro semelhante como Deus vê, uma alma. Não importa o estado que aquela pessoa está. Nós começamos a ver ela com uma alma que merece a salvação. Aí nós lá de lado até a família. Sabe por que lá de lado da família assim? Porque quando a gente está na carne, a gente fala assim, se o meu filho cometeu um erro, eu vou baixar passando na cabeça dele, que ele é meu filho. Agora, se o filho da Cida, pode prender, pode bater. Ele merece bater mesmo, deixa assim. Porque nós somos naturais. O homem espiritual, ele começa a pensar igual a Deus. Nós começamos a cuidar bem dos nossos filhos, para eles não cometerem certo erro, porque nós sabemos que tem consequência. Né? Então, nós começamos a ver igual a Deus. O 14 diz assim, olha, o homem natural não pode compreender as coisas espirituais de Deus. Então, um homem que é 100% natural, ele não pode entender as coisas de Deus. E é por isso que aqueles homens na época de Jesus crucificaram ele. Porque era muita loucura para eles. Jesus falando que ele era o Filho de Deus. Pode ter. E hoje é fácil para nós entender isso. Que hoje nós temos uma escritura, hoje nós temos muitas coisas. Mas e aquela época? Deus Santo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus falando que ele é o Filho de Deus. Né? Aí Jesus falou,
aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é o reino dos céus. Ele falou, aquele, eu vou comer da carne do homem? Porque eles não tinham a sabedoria que nós temos hoje. Eles não tinham o Espírito Santo. Aqueles discípulos que seguiu Jesus, aquele seguidor de Jesus, ele recebeu a palavra de Deus. Então essa palavra é espiritual. Essa palavra que torna o homem espiritual. E o Satanás, irmãos, ele sabe disso. Ele sabe que essa palavra que torna o homem pensar igual a Deus. Porque para você ser um médico, para você ter a sabedoria do médico, você tem que estudar com aquele médico, você tem que ouvir ele e obedecer a instrução. Você tem que obedecer a instrução para você ficar como ele. Se você quiser ser um lavrador, você tem que trabalhar com as pessoas que lavam a terra, que tem sabedoria, e você precisa ouvir os conselhos e seguir. Porque para plantar, a gente acha que plantar, Paulo sabe melhor que ele. Para plantar tem a lua, não tem? Tem a lua. Para tirar a madeira também tem a lua, para plantar também esposa. A pessoa acha que todo mundo vai chegar e vai plantar. E vai nascer e vai dar. Não. Tem o tempo certo de adubar, tem o tempo, né? Tem o certo, tem que aprender. Quem não aprende não sabe. E é por isso que cada vez vai ficando mais difícil, porque as pessoas não querem aprender, né? Não tem que aprender na prática lá, né? Tem que estar no dia a dia, para ir vendo e aprendendo na prática, mas não quer. Então, para tudo, nós precisamos de aprender. A palavra de Deus também nós precisamos. Nós precisamos de ouvir essa palavra para nós se tornar homens espirituais. A maioria dos homens, eu gosto de falar de mim, é porque a maioria das pessoas me conhece e eu também que era um homem natural, um homem carnal só tinha só carne. Porque não conhecia essa palavra também. Por 34 anos eu não conhecia essa palavra. Só carne. Né? Então eu era um homem natural e eu queria morar no céu. E tem um problema, irmãos. Tem um problema com o homem natural, ele não vai morar no céu, tá? Se nós ficar só na carne, nós não vamos morar no céu. Se a gente não tiver uma vida espiritual, se a gente não tiver o Espírito Santo, a gente não vai morar no céu. Deus Santo, aleluia. O inferno do céu. Quem está contente se for para o inferno? Quem quer falar assim, se eu for para o inferno, se eu for para o céu, tanto faz. Eu não estou ligando isso não. Né? Quem quiser morar no céu, tem que se tornar homens espirituais e mulheres espirituais. Mas você fala, pastor, então muita gente vai para o inferno. Todo mundo vai para o inferno. Não, tem jeito. Eu vou mostrar o jeito. Eu vou mostrar o jeito do homem se tornar um homem espiritual. No 15 diz assim, mas os que é espiritual discernem bem tudo. O que é espiritual conhece bem tudo o que é espiritual. Quem recebe o Espírito Santo, conhece as coisas que é espiritual e as coisas que é da carne. E é por isso que na igreja, a igreja está assim, ó. A igreja é um degrau na escada. Tem pessoas que estão no primeiro degrau, quem vai? O outro já está subindo. À medida que você vai conhecendo e vai obedecendo a palavra de Deus, você vai subindo de nível, você vai subindo de nível espiritual. É a mesma coisa da escola, quem começa a estudar, igual eu estou na creche. Aí, com o passar de um tempo, ele vai estar na primeira série. Aí, quando a função e entendimento mais um bocadinho, segunda, terceira, quarta, quinta. É assim. A igreja também é assim, a igreja é uma escola. É uma escola que, à medida que a pessoa vai avançando, a pessoa vai subir de nível espiritual. Né? Vai subir de nível espiritual à medida que a gente vai ouvindo a palavra. Porque na escola, eles ensinam com palavra também. Ensina com palavra, vai escrevendo, vai ensinando. Aí a pessoa, a criança, vai subir de nível, até chegar um advogado, vai fazer advocacia, tem que estudar também para subir de nível. Tem advogado aí que tem muito mais conhecimento que o outro. Né? Tem advogado que é fera na advocacia, tem médico aí que é fera na medicina, porque estuda, presta atenção, é dedicado, né? Faz curso, né? E aí o que acontece? Vai subir de nível. Na igreja também é a mesma coisa. Tem pessoas que avançam mais que o outro. Por quê? As pessoas são mais dedicadas, estudam mais a Bíblia, ora, faz jejum, canta louvores a Deus, tem um relacionamento com Deus. Porque Paulo falou, ó, nós recebemos, quando nós não recebemos espírito humano. Nós recebemos o Espírito de Deus, mas tem um preço. Tem um preço para nós receber o Espírito de Deus.
Glória a Não Deus. preço de Aleluia. dinheiro, não preço de dinheiro, um preço de busca, de tempo que você tem com Deus, de tempo que nós buscamos a Deus, de tempo que nós oramos, a entrega nossa. E para a gente crescer nas coisas naturais também, tem um preço, não tem? Tem um preço. Se você quiser ser um médico, ainda nem você tem que gastar dinheiro, ainda você vai ter que ir na faculdade. É de 6 anos para cima, para você formar. E não para de estudar nunca mais para de estudar. Professor, médico, nunca mais pode parar de estudar. Porque vai mudando as coisas, vai mudando, até na plantação, né? Vai mudando ou não vai? Vai mudando, vai aparecendo veneno diferente, vai aparecendo coisas diferentes que a gente precisa, porque a terra está parando de produzir. A terra, uns anos atrás, produzia sem nada. Plantava, nasceu e dava uma abundância, né? E hoje? Hoje não é assim. Hoje, se não chegar o remédio, se não jogar veneno, se não fazer isso, não fazer aquilo, não produz nada. Não produz nada. Então tem que ir mudando também. Tem que ir pesquisando. Grupo rural que é os agricultores, né? Dá muito ensinamento ali, né? Então, é uma matéria bem bonita, né? Bem elaborada, aquilo tudo. Por quê? Precisa de ter um crescimento, um avanço para a terra continuar progredindo. Então, no reino dos céus também é assim. Nós precisamos de buscando a Deus, orando. Sabe por quê? Está aparecendo muita coisa espantosa na terra. Hoje mesmo ligou uma mulher para a minha esposa. E ela falou que viu algumas coisas estranhas, que até um sonho estranho. Nós oramos na casa dela, é uma mulher jovem, que é casada, tem 2 filhos, e tem o marido dela. E nós oramos por ela já, ela estava sofrendo uns ataques espirituais, mas aí nós oramos por ela, aí ela ligou para minha esposa e falou que sofreu uns ataques lá, com a mão agarrando a cabeça dela, umas coisas todas. Isso aí é espírito. E ela contou também de um outro sonho que ela teve com a avó dela. A avó dela, pelo que ela falou, é coisa natural. Então a gente tem que separar as coisas que é espiritual e as coisas que é natural. Então quando ela contou, a minha esposa falou comigo, dos 2 sonhos, eu falei, esse da avó dela é natural. Isso aí é da carne. Mas o outro é espiritual. Então tem duas naturezas aqui. Então vamos lá, o 15 diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Se um homem ou uma mulher é espiritual, ninguém tem autoridade para discernir, a não ser outra pessoa que tem o Espírito, porque o Espírito é o mesmo, é o Espírito Santo, o Espírito de Jesus que deu o Espírito para a igreja. Então, se eu tenho o Espírito Santo e a Cida tem o Espírito Santo, o nosso pensamento vai ser alinhado. O nosso pensamento das coisas espirituais, o nosso pensamento da volta de Cristo, o nosso pensamento vai ser alinhado das coisas espirituais. Ela vai saber o que é do Espírito e o que é da carne. Eu também vou saber o que é do Espírito e o que é da carne. Então, nós vamos ter o mesmo Espírito. Então nós vamos discernir bem todas as coisas. E ninguém vai poder nos discernir nada. As pessoas naturais, o homem natural não pode entender as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus só podem ser entendidas de modo espiritual. E Jesus, irmão, ele piorou mais. Jesus no João 3, versículo 5, Jesus falando para Nicodemos, que em verdade te digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aí da água está falando do arrependimento, que é o batismo, quando a pessoa arrepende dos seus pecados, arrepende da vida ruim que levou sem Jesus, arrepende dos feitos que fez que não agrada a Deus, né? Que não agrada a Deus. Arrepende disso e aí aceita e vai batizar nas águas. Batismo na água é um símbolo de arrependimento. E não adianta nada batizar na água se não tiver arrependido. Não adianta. Aí vai tomar um banho lá, né? Toma um banho de cachoeira, né? Aí toma um banho. Arrepende primeiro, depois batiza. O batismo é uma confissão publicamente diante do homem
diante dos anjos, diante de Deus. Você está confessando ali, você está fazendo uma confissão ali, porque no batismo é por palavra também. No batismo, quando a pessoa é batizada, fala assim, você promete, você confessa Jesus como seu único e suficiente Senhor. Aí se você falar assim, não, eu não quero, aí pode, não precisa nem mergulhar na água, pode ir embora. Agora se você falar, eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida e da minha alma, aí mergulha a pessoa lá e a pessoa já está indo. Mas antes da pessoa passar pelo batismo, a pessoa tem que conhecer a palavra de Deus. A pessoa tem que conhecer qual é o dever da pessoa, qual os privilégios que a pessoa tem. São muito mais privilégios do que dever que nós temos quando nós aceitamos Jesus. E o primeiro privilégio que nós temos é que nós se tornamos filhos de Deus. Que não é todo mundo que é filho de Deus. Todo mundo é criatura de Deus. Tudo é criado por Deus aqui na terra. Inclusive, os anjos também que se tornou o diabo, eles foram criados por Deus. Tudo que tem na terra, que tem no céu, que tem debaixo da terra, que tem no mar, no fundo do mar é criatura de Deus. As pedras são criaturas de Deus, as árvores são criaturas de Deus. Então tudo é criatura de Deus. O homem foi criado por Deus, é criatura de Deus. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, nós confessamos Ele como nosso Senhor, suficiente Salvador, Ele nos dá o direito de nós se tornar filho de Deus. E automaticamente, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor, Ele nos dá o Espírito de Deus. Ele nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar em nós para que nós podemos entender as coisas de Deus. Para que nós podemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, 15 diz assim, mas os que é espiritual, discerne bem tudo. E eles, ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor? Aqui faz a pergunta. Quem conhece a mente do Senhor? Tem algum homem que conhece a mente de Deus? Quem conhece os planos de Deus? Quem conhece? Ninguém conhece. Por quê? Porque quem conhece a mente do Senhor? Para que possa instruir. Quem conhece a mente de Deus do jeito que pode aconselhar a Deus? Falar assim, oh Deus, não faz isso não. Agora você vai fazer assim. Tem jeito? Não tem jeito, não. Não tem jeito. Quem conhece? Ninguém conhece. Nem o Satanás, nem os anjos, nem nós, nem Abraão, nem Jacó, nem os homens famosos, não conhecem a mente de Deus. A mente de Deus é um mistério. Nós não conhecemos nem o que está à nossa vista. Nós não conhecemos nem o Brasil todo. Quem conhece o Brasil todo? Quem já andou no Brasil todo? Nem de Minas Gerais, nem Teixeira mesmo, não conhece Teixeira todo. Como é que a gente vai conhecer a mente de Deus, sendo que a mente de Deus é uma profundidade? Né? Não tem jeito. Mas aqui tem o resultado. Continuando o versículo. Aleluia. Continuando o versículo. Mas nós temos a mente de Cristo. O que é? Juro. Mas nós pensamos como Cristo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós começamos a pensar como Cristo. Isso não vem de nós. É o próprio Cristo que nos dá a condição, por meio do Espírito Santo, por meio da vida do Espírito Santo, de nós pensar como Cristo. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós se tornamos filhos de Deus, né? Filho de Deus. Quando nós se tornamos filhos de Deus, nós vamos herdar. Nós somos herdeiros de Deus. Oh, glória. Herdeiro, mas nós herdamos enquanto Deus tem vida. Porque Deus não morre. Como meus filhos herdar alguma coisa de mim, eu tenho que morrer. Esse herdeiro, né? Eu tenho que morrer. Mas Deus não morre. Nós começamos a herdar em vida. Com Ele vivo. Nós herdamos com Ele vivo. Nós se tornamos filhos de Deus. Aí Deus já envia um anjo. Deus já envia um anjo para guardar. Vai falar, Paulo aceitou Jesus. Então tem um anjo para guardar em 24 horas. Você está no serviço, o anjo está lá. Você está dormindo, o anjo está lá. Para te livrar você de todo mal. De todo mal. Né? Glória a Deus. O outro privilégio que nós recebemos é os dons do Espírito Santo, que são 9 dons. Tem o dom de cura, dom de sabedoria, dom de entendimento, dom de discernimento de espírito, dom de falar em línguas estranhas, dom de interpretar línguas estranhas. E recebemos autoridade na área de libertação e cura. Nós recebemos. A fé também é um dom. Então nós recebemos uma fé acima da média. Nós recebemos fé para nós crer em coisas que a pessoa natural, que o homem natural não crê. Deus vai falar assim com você. Ô Paulo, eu vou te levar você num lugar, você vai colocar a mão no homem e o homem vai se curar.
Se for uma pessoa natural, Deus Santo, aleluia. como é que a pessoa vai ser curada? Pode ser até o médico falar que esse cara é doido. Ele não estudou nada, como é que vai fazer um negócio desse? Mas é Deus. Isso é um dom de Deus, é uma autoridade que Deus dá para o homem, para que o homem possa fazer a obra dele aqui na terra. Porque assim como nós temos que lavar a terra, assim como nós precisamos dos médicos, assim como nós precisamos dos enfermeiros, precisamos de advogados, precisamos de cozinheiros, nós precisamos também de trabalhadores no mundo espiritual. Nós precisamos de homens e de mulheres para fazer um trabalho espiritual, no mundo espiritual. E para nós fazer um trabalho no mundo espiritual, nós precisamos de ser espiritual. Deus precisa de nos tornar homens e mulheres espirituais para que nós podemos receber ferramenta espiritual, para que nós podemos receber os dons espirituais, o fruto do Espírito Santo, o amor. O amor é um fruto do Espírito Santo. Longanimidade, ser longânimo, em suportar ofensa, em perdoar, isso é de Deus também. O homem natural não. O homem natural Deus levou, né? Deus tomou. Então, pisa no meu pé que você vai levar, assim, o homem natural. Mas o homem espiritual, ele é longânimo. Ele suporta a ofensa, esperando que a pessoa se arrependa. Deus Santo, aleluia. Esperando que a pessoa se arrepende e conserta. Deus também é assim com nós. Então ele recebe a fé também, recebe o domínio próprio, temperança. Temperança e domínio próprio, a pessoa fica dominada. Porque o Espírito Santo é um espírito de domínio. Então nós recebemos esses privilégios. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós começamos a pensar como Cristo tem. É por isso que o homem prega a palavra, sabe? Por isso que Jesus dá hora depois de se pedir para todo mundo pregar o Evangelho. E eles foram pregar o Evangelho. É por isso que até no dia de hoje, homens e mulheres pregam a palavra. Porque crê, porque são espirituais. São homens e mulheres espirituais. Mas você pode me perguntar, pastor, mas como é que eu vou me tornar espiritual? Como é que eu vou me tornar espiritual? Alguém sabe como é que se tornar espiritual? Tem um jeito, só tem um jeito. Agora vamos abrir a Bíblia no livro de João. João capítulo. Eita, é muita Bíblia, hein? Por aqui. João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Atrás um pouco aí. Capítulo 6, versículo 39. 6:39. Glória a Deus. João 6:39. E a gente, irmão, a gente só precisa de ter um tempo com Deus. Precisa de ter um tempo para a gente se tornar um homem espiritual. João 6:39. Glória a Deus. Aleluia. 6:39. Irmão Adão vai ler para nós lá. Coloca o irmão Adão para trabalhar na hora. Glória a Deus. E a vontade do Pai, 6:39. e a vontade do Pai, que me enviou, Não, é isso não. 6. É Evangelho de Jesus Cristo. Não, eu errado. É João 6. Peraí. Perdoe. Não, perdoe. É 63. João 6, 63. É muito livro, muito capítulo. 6, 33. 63. 6, 63. Glória a Deus. o Aleluia. Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Amém. Então aqui diz assim: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então o que o autor está falando? A nossa carne para nada serve para Deus, para discernir as coisas espirituais, para entender as coisas espirituais. Mas Jesus disse: a palavra que eu tenho pregado para vocês, essa palavra aqui, ó, que nós estamos ouvindo, que está na sua mão, essa palavra é espiritual e vida. E por isso que aqueles discípulos se tornou homens e mulheres espirituais, por meio de ouvir a palavra,
por meio de obedecer a palavra, eles se tornaram homens e mulheres espirituais. Então Jesus diz para eles, ó, a carne, para nada, o Espírito é que vivifica, o Espírito é que tem poder, o Espírito é que tem autoridade, o Espírito é que tem vida. A carne para nada serve. Aproveite. As palavras que eu lhe disse não são, a palavra que eu disse a vocês, essas palavras, esses ensinamentos que eu estou ensinando a vocês, não é a palavra desse mundo. A palavra é espirituais. Essa palavra é espírito e vida eterna. É espírito e vida eterna. Por isso que o homem, por isso que Jesus, irmão, por isso que Jesus foi criado por discípulos. Ide para todo mundo, pregou o evangelho a toda criatura. Pregou o quê? O evangelho. Quem crê e for batizado, quem crê em quê? Na palavra. Será salvo. E quem não crê? Quem não crê na palavra? Será condenado. Quem não crê nessa palavra será condenado. Então aqui ele está falando, a palavra que eu estou ensinando para vocês, essa palavra está aqui na terra, mas essa palavra não é da terra, essa palavra é do céu. Essa palavra é espiritual. E ela é espiritual, ela traz vida para a vida do homem. E o Satanás, ele sabe disso. Por isso que coloca tanto impedimento para a gente ler a Bíblia, para a gente ir no culto. Os louvores também, os louvores que tem essa palavra de Deus, os louvores que adoram a Deus, tudo tem a palavra de Deus, tudo é sair da palavra de Deus. Tem poder também, é espiritual também. Jesus, a Bíblia diz, quando Jesus foi para o Getsemane, depois dele celebrar a ceia, isso está em Mateus 26. Deus Santo, aleluia. Mateus 26. Quando ele celebrou a ceia, depois que ele acabou de celebrar a ceia, ele subiu para o Getsemane cantando canções espirituais, cantando louvores, cânticos espirituais de adoração a Deus. Então, irmão, aqui está chato. Está chato para nós se tornar homens e mulheres espirituais. Jesus falou que essa palavra que está na sua mão, essa palavra que está aqui, glória a Deus. Essa palavra, ela é espírito e vida. Vida eterna. Porque vida nós já temos vida natural, mas essa palavra é espírito, o Espírito de Deus, essa palavra é Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus vai nos trazer vida eterna. Porque Jesus disse para Nicodemos que ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer da água. E ele diz, de verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode nem ver o reino do céu. Ele está falando desse nascimento espiritual. E muitas pessoas estão na igreja e não se preocupam com isso. Muitas pessoas estão na igreja e não se preocupam com esse nascimento. Nós precisamos de preocupar com isso. Nós precisamos de acertar a nossa vida, tirar um tempo para nós com a palavra de Deus. Isso inclui vir na igreja, porque na igreja, assim como nós levamos nossos filhos para estudar, a gente precisa também de aprender a palavra de Deus. A gente precisa aprender a palavra de Deus, porque tem coisas que a gente não sabe. Quando eu cheguei na igreja, eu não sabia nada disso. Mas tem 11 anos, vai fazer 11 anos, dia 28 agora, de julho, né? 11 anos, louvado seja o nome do Senhor, que eu aceitei Jesus e que eu estou firme no Senhor dele. Então eu já fiz muito curso de ensinamento curso de ensinamento, já fui em muitos cultos, já ouvi muitas coisas, e ainda preciso continuar ouvindo. Culto, escola bíblica, escola dominical, né? Para a gente acertando as coisas, para a gente descobrindo os versículos, né? Então o que acontece? Nós somos dois, nós temos a natureza humana e nós temos a natureza divina. Jesus disse que essa palavra, ela saiu da boca de Deus, no deserto. O homem não vive só, ou seja, o homem não vive só de coisas da terra, mas o homem vive também da palavra de Deus. E ele disse, essa palavra saiu da boca de Deus. Falou com Satanás no deserto, quando ele estava em Mateus 4, ele estava sendo tentado lá, a tentação de Jesus, ele estava sendo tentado, e o Satanás apresentou a pedra para ele, mandando ele transformar a pedra em pau, e Jesus falou, o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele tentou enganar Jesus, não é coisa que ele fez com Adão, mas Jesus é espírito e vida. Jesus não era natural,
Jesus era espiritual, ele tinha uma carne, mas ele era conduzido pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus que desceu sobre ele no Rio Jordão, quando ele foi batizado por João Batista. A Bíblia diz que o Espírito desceu em forma e permaneceu nele. Né? E ali ele se tornou meio homem, ele se tornou 100% homem, carne, 100% Deus. Ali ele começou o ministério dele. Ali ele começou a fazer as obras, transformar água em vinho. Ali ele começou a expulsar os demônios das pessoas, curar as pessoas, porque ele tinha o Espírito Santo. Todo homem, toda mulher que quer participar da obra de Deus precisa receber Espírito Santo. Mas esse Espírito ele não mora em qualquer casa. Nem nós moramos em qualquer casa. Quando você alugou a casa lá, você alugou a casa lá, vocês foram lá ver a casa, antes de você entrar lá, aí precisava de uma faxina lá, não, tá ali, precisava de uma faxina. Aí você chamou o Paulo, e água, sabão, escova, deu uma pintura, tá vendo? Não é pintar. Pois é, aí tá vendo? Agora o Espírito de Deus, irmão, o Espírito Santo, ele vai morar de qualquer maneira? Não, ele quer nos limpar. E como é que ele vai limpar? Por meio dessa palavra. Por meio dessa palavra, quando essa palavra vai entrando aqui, todo o lixo vai sair. Toda mágoa, sai mágoa velha de 20, 30 anos, 40 anos, sai pensamento ruim, vai sair no ódio, vai sair em tristeza, vai cair tudo por terra, vai sair na falta de perdão, aquilo que a pessoa não perdoava, o Espírito Santo ele toca no coração da pessoa, a pessoa faz o conselho com a outra, e o homem natural fica admirado que a mulher mudou o que aqui? Ou aquele homem, como é que pode aquele homem estar daquele jeito? Porque a palavra está fazendo a limpeza. Essa palavra também é água, ela limpa a nossa vida. Então, nós precisamos nos tornar um homem espiritual. E só depende de nós, porque Deus já quer. Deus já quer nos dar um presente gratuito, sem cobrar nada. Deus não cobra nada de nós. Ele quer nos dar um presente gratuito. Né? Então, só depende de nós agora. Nós acertar, né? procurar conhecer a palavra de Deus. Você lê, quem lê Bíblia em casa? Quem lê Bíblia em casa? Glória a Deus. Você lê esse livro? Começa a ler a Bíblia, você mais Paulo. Mas Paulo, você enxerga bem? Então, começa a ler a Bíblia vocês é bom você. A minha Bíblia é metade dela. Não, minha filha, vou com uma Bíblia maior que você e eu com a letra grande, com a letra gigante. Na Shopping tem Bíblia barata com a letra grande. E eu vou dar um conselho para vocês. Vocês não tem ninguém para atrapalhar, vocês estão sossegados. Você lê uns 10 minutos, uns 20 minutos que você lê a Bíblia por dia, na hora que vocês for deitar, você lê, faz uma oração, que Deus vai abençoar seus casamentos mais ainda. A gente precisa cobrir o nosso casamento, vou fazer com isso com oração. A nossa família com oração. Porque tem muita palavra contrária, muita inveja, muita palavra lançada ao contrário, né? Então a gente precisa de cobrir e Satanás, né? Satanás ele gosta do casamento. Ele não gosta daquilo que é feito debaixo da palavra de Deus, ele não gosta. Ele fica arrumando um jeito para a gente desfazer aquela aliança que fez no altar. Ele fica arrumando um jeito para nós desfazer isso. Mas se a gente estiver firme, debaixo dos poderes do Altíssimo, ele lá cai por terra. Como o irmão Adão deu ali, que aquelas pessoas que confiam em faraó, confiam em carro, confiam em cavalo, o Senhor vai estender as mãos e eles vão cair por terra. Vai cair por terra. É assim que ele faz. Mas nós precisamos de cuidar da nossa parte espiritual. Porque o casamento que vocês teve lá, o casamento que eu tive, é um casamento humano, que é duas pessoas humanas, mas é um casamento espiritual, porque a palavra de Deus foi falada lá, não é? Promete, honrar, né? Isso é a palavra de Deus. Então o casamento é espiritual também. Tudo que nós envolvemos tem Espírito de Deus. Né? Então nós precisamos de procurar. Então você procura ler a Bíblia uns 20 minutos, uns 10 minutos, de acordo com o tempo que você tiver, né? Para que a gente possa receber o Espírito Santo, receber sabedoria de Deus. Amém? Vamos ficar de pé para a nossa oração? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Né? Pai, em nome de Jesus, ó Pai Santo, maravilhoso. Nós agradecemos, Senhor, Pai querido, por essa rica e abençoada oportunidade de nós ouvirmos. Pai, que o Senhor nos dê, Pai querido, fome e sede no nosso coração, Pai, de nós meditar na Tua palavra. Porque a Tua palavra é a única fonte de vida eterna que nós temos.
Por isso, ó Pai querido, nós clamamos o Senhor, do Espírito Santo. Ele veio nos ajudar. Ele veio nos dar sabedoria, entendimento, para que Ele possa, ó Pai querido, nos conduzir para a glória, para a casa do Senhor. Pai, nós entendemos hoje nós lemos na Tua palavra, que o homem precisa de ter uma vida espiritual. Que nós somos duas naturezas, nós temos duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza espiritual. Nós precisamos alimentar também a nossa parte espiritual. Pai, que o Senhor nos dá a direção. O Senhor, Pai, que nos renova nossas forças, abre o nosso entendimento, cria em nós necessidade do Teu Espírito na nossa vida. O Senhor fale conosco por meio de sonhos, fale conosco por meio de visão, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós compreendemos hoje, Pai, nessa noite, que nós precisamos, Pai, de nos tornar, de nascer para uma natureza espiritual. E nós entendemos que a única fonte de nós se tornar espiritualmente é por meio da Tua palavra, por meio de conhecer, por meio de obedecer a Tua palavra. Por isso nós pedimos, Senhor, que o Senhor, Pai querido, nos dê sabedoria, renova nossas forças na Tua palavra, em nome de Jesus. E nós dissemos, amém. Assim o amor de Deus, as duas consolações do Espírito Santo, sejam com todos nós, e não só hoje, mas para todos sempre. E nós dissemos, amém. Amém? Glória a Deus, para terminar o culto em nome de Jesus.